amigos da JPTV e do portal JP News, já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, hoje com a presença do Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem. Aos nossos radionautas, meu cordial bom dia. Um dia, por sinal, muito bom, ensolarado. O tempo ontem que estava frio, né? Já começou a esquentar. E estamos aí para discutirmos os assuntos que são, foram e serão notícia na capital do estado, do Tanino, Brasil. Era assim que se dizia antigamente na Rádio Montenegro. Capital do estado do Tanino, Brasil. Aliás, falar em capital do Tanino, Brasil, como é que tu vês a questão da identidade ou falta de identidade no município de Montenegro? Já fomos a terra da laranja, a terra do Tanino. A capital da laranja, a capital do Tanino. Hoje cidade das artes, então nós somos uma capital de nada. Exatamente. Saímos da capital para a cidade. Isso. Né? Mas, na verdade, é uma identificação, né? Todo município deve buscar uma identidade. Por exemplo, São José do Sul, logo no início de São José do Sul, a cidade do Antúrio. Né? E, inclusive, sacramentaram isso por lei, né? Para que fosse bem gravado. É uma pena, né, que nós tenhamos esquecido esses slogans antigos, né? E na verdade Montenegro foi considerada a capital do Tanino e foi considerada também a capital da laranja, né? Mas na laranja São Paulo nos passou, né? E no Tanino foi esquecido. Nós tivemos aí a Mimosa também, a Tanino Mimosa fechou, só temos a Tanac ainda, que hoje persiste. A plantação de mato de acácia deu lugar ao eucalipto, né? Principalmente pelas empresas que estão aqui, Borregar e outras aqui, a maciça, que utilizam mais o eucalipto do que a acácia, né? Então nós estamos aos poucos perdendo essa antiga identidade nossa, né? Claro. É uma pena. Uma cidade das artes repercute, né? Mas deixamos de ser capital. Deixamos de ser capital. Bom, Laura, um outro assunto agora, que está sendo destaque do Jornal Progresso dessa semana, o vereador Márcio Miller, que talvez tenha sido o principal opositor de Paulo Azeredo, ex-prefeito de Montenegro, está dizendo que o ex-prefeito está abusando do Poder Judiciário com o excesso de solicitações para a volta aí ao cargo de prefeito de Montenegro. Como é que tu vês isso, Laura? Bom, na verdade, o que eu fiquei sabendo é que isso foi lá no tribunal, né, que os desembargadores que examinaram o recurso do Paulo teriam alertado, né, para evitar a chicana. Isso se chama chicana. Chicana? O que é chicana? Chicane. É justamente quando tu começa a colocar coisas, né, que já foram vistas, revistas, julgadas, né, que tu começa a colocar entrave justamente para evitar o bom andamento do processo, né? Então o sujeito se chama chicanista, né? Ele passa a ser um chicanista. E isso inclusive enseja pagamento em dobro de custas ou até em décuplo, né? Conforme o caso, se ficar comprovada a má-fé. Adriano, eu vejo assim, o tribunal alertou para isso, e vejo também que o Paulo, não foi o Paulo praticamente que reanalisou situações. O PDT também entrou com os mesmos argumentos, né? Então o que tu faz? Tu junta os dois processos e julga numa vez só, né? São duas partes diferentes, mas o mesmo objeto é a mesma causa de pedir. Então tu acopla os dois processos, né? Claro. E é o que certamente vai acontecer. Esse dia eu ainda perguntei para um dos advogados do Paulo Azeredo, o Muniz, tá? Como é que estava o andamento desse processo, porque o mandado de segurança é sério, né? Ele é rápido, 30 a 60 dias ele tem que estar concluído. Aqui nós já, desde o impeachment até hoje, já passaram mais de 90 dias já, e esse primeiro mandado de segurança que o Paulo ingressou ainda não foi julgado.
Então, a explicação que eu recebi é que agora abrir o prazo novamente para a defesa do Paulo se manifestar em todas aquelas contra-razões que foram apresentadas. E se fizer isso dentro dos próximos 10 dias, né, nós deveremos ter, no máximo em 20 dias aí, nós deveremos ter uma decisão. Certo. Em algum daqueles itens tu acha que há procedência da justiça? Inicialmente eu achei que haveria, e principalmente com relação ao comando, né, do processo de cassação propriamente dito na Câmara. Foi feito pelo vereador Márcio Miller. Isso foi na segunda, essa reunião, e que cassou o mandato. No sábado anterior ele escreveu no jornal dizendo que vereadores como o Bratz, como o Dorinho, o próprio Ari Miller, eles deveriam pensar, né, em votar a favor do impeachment, porque eles poderiam sofrer reveses no futuro. E isso é conduzir, isso implica em exercer uma influência, né, no voto. Ora, quem faz isso não pode comandar, ele não está isento. Mas mesmo assim, o Márcio presidiu. Só que, isso foi grave, no meu ponto de vista. Só que foram 8 votos. Mesmo que se nós tirássemos o vereador Márcio Miller do comando, da direção do processo, mesmo que ele se desse por impedido de votar, porque ele abriu o voto antes, né, mesmo assim teríamos 7 votos. A cassação se concretizaria. Então, houve uma mudança radical nesse ponto, pelo número de votos. Dizer que o vereador, aquele que estava de suplente, né, se ele não pode votar, se ele não pode ser votado como integrante numa comissão, ele não poderia votar. Schmidt? Não, o Ataúfo, né? Ataúfo. Ele não poderia votar, porque ele não pode ser votado. É uma tese boa, mas é uma tese que cai por terra, né? O Ataúfo participou, na verdade, foi da aprovação do relatório e não da votação. Não, ele da instalação do processo. Não da votação propriamente dita. Não da votação, não. Aí ele já estava fora. Da instalação. Tá. Então, veja, são situações que se modificaram pelas futuras evoluções do processo, né? E isso me leva à convicção de que o tribunal não vai alterar. Eu ouço nos bastidores, né? Nos bastidores do café comercial, que a esperança do Paulo não é aqui nem nada, é no Tribunal Superior, né? No TS, no Tribunal Superior, né, de Justiça, ou no Supremo até, né? Porque nessa altura do campeonato, veja, até uma decisão, até um trânsito em julgado, vai mais de um ano. Está no fim do mandato. Só que o que se vislumbra é que o Paulo está buscando a concorrer a um cargo. E aí nós já comentamos no nosso programa que ele estaria querendo concorrer ao cargo de vereador. Né? E ele estaria impedido, porque ele se tornou inelegível por 8 anos. Mas isso daria para ele um handicap de buscar um efeito suspensivo, né? Porque ainda está em julgamento, não houve o trânsito em julgado da decisão, e com isto ele poderia ser candidato a vereador, né? Então veja, entende? Estou pensando lá adiante. E a prefeito? Não no momento atual, né? E a prefeito?
Sim, ele pode ser vereador, poderia inclusive ser candidato a prefeito. Certamente a Justiça Eleitoral aqui vetaria o seu nome. Ele entraria com uma ação pedindo efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado dos mandatos de segurança que ele ingressou, né? Então, quanto mais levar para Brasília, para os tribunais superiores, mais tempo vai levar, e haveria essa possibilidade. Veja, sempre existe a possibilidade, né? Pode ser remota, mas existe a possibilidade. Então, esse é o verdadeiro intento, né, dessas ações. Bom, Laura, os vereadores já estão conversando e falando, alguns deles, logicamente, sobre a possibilidade de abertura de uma nova CPI, a CPI do talude. Você acredita que tem futuro essa CPI? Veja, se nós fizermos a conta que o Cais do Porto, ele tem 902 ou 903 metros de extensão. Eu não medi o talude lá, né, do alto, Cais Alto, até o rio, até encontrar o rio. Eu não medi quanto tem, 30, 40 metros de altura, não sei. E vezes 900, nós teríamos uma metragem impressionante. Se em 50 metros custou R$900, R$1.000, né? O que dirá o custo de um cais destes hoje? Bom, na verdade, em 1902, quando ele começou a construção, e em 1904 terminou, ele custou 2 orçamentos municipais. Claro, Montenegro não tinha a pujança que tem hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Mas veja, o custo foi muito alto. E o custo hoje seria o dobro daquilo, né? Porque naquela época não tinha essas leis sociais, não tinha nada que hoje nós temos. Então, ele sairia certamente, se nós conseguíssemos corrigir o valor de 1902, 1904 para hoje, mesmo corrigido, ele sairia 2 vezes mais. E isto é prova que só 50 metros que a pedra caiu ali, custou R$900 mil. Adriano, tem-se falado, e é um argumento de defesa, que as pedras já tinham caído. Uma parte delas realmente caiu. Eu sou testemunha ocular disso. A gente via os guris pescando em cima dessas pedras que tinham caído. Depois da descida do Renner, um pouco depois, tem uma outra escadinha, uma segunda escadinha, né? E ali, lá embaixo, as pedras tinham caído, mas nem todas caíram. E essa vegetação, veja, nós já falamos na semana passada, essa vegetação, ela estava segurando, estava dando sustentação. Não era só vegetação, tinham árvores ali, que nasceram onde as pedras tinham caído. Estava dando sustentação ao restante do talude. Quando limparam, e o Paulo Azeredo fez, essa foi a terceira limpeza. Das outras 2 limpezas, sempre feitas em fevereiro, antes da festa do peixe, essas 2 limpezas não foram até lá. Elas foram só até a escada do Renner. Não foram até lá. Agora foi. E a enchente acabou por, né, desmoronar o resto, né? Então não tem argumento. Realmente foi um trabalho feito de forma impensada. Não se viu, houve uma negligência, né, na elaboração desse trabalho e nas consequências que poderiam advir tirando essa vegetação, né? Muito bem. Então, existe fundamento. Laura, te convido para uma CPI. Sim, te convido a todos os nossos internautas também a ler nessa sexta-feira a edição do Jornal Progresso, que nós iniciamos uma série de reportagens onde a gente elencou 7 fatos que aconteceram nos últimos anos em Montenegro, teriam intensidades supostamente para abertura de CPI ou não. Ouvimos dos 10 vereadores, 8 deles, né? E eles se posicionaram, deram notas da intensidade do grau
de polêmica e o grau de gravidade dos assuntos, né? Entre eles, a Expo Monte, máquinas chinesas, obras do PSH e outros assuntos que foram elencados, né? Então, nós temos aí vários assuntos polêmicos nos últimos anos que os vereadores vão estar dando nota e a intensidade de CPI. Então, te convido para essa sexta-feira. E esse assunto poderia estar dentro também, né? Esse assunto está claro, poderia sim. É evidente. O Adriano... Como é que tu analisa, vamos pegar um exemplo aqui, as máquinas chinesas? Olha, eu acho que quando tu tem um parque de máquinas, o que tem, as prefeituras têm feito? Elas têm tentado manter uma determinada marca, né? Uma determinada indústria fornecedora de caminhões, Ford, Mercedes, isso e aquilo, para uniformizar a sua frota. Mas onde fica e assim facilitar a manutenção. Certo. Quer dizer, se tu tem um caminhão Ford, um Mercedes, um Volvo, tá? E assim por diante, de repente tu está precisando de 3, 4 oficinas para manutenção, ou preparar vários mecânicos para manutenção própria, né? Então isso acarreta despesa, um maior volume. Então a uniformização é muito importante. Mas essa uniformização é justificável para fins de licitação? Pode. Quando tu tem uma frota, tu pode fazer a licitação nesse sentido, porque tu está comprando a Mercedes-Benz, tu não compra da fábrica, tu compra de várias empresas revendedoras, né? Ou até de não revendedores, né? Que façam da mercancia dos caminhões, né? A sua fonte de renda. Então, empresas, elas podem vender o que chamavam antigamente de picaretas, eles podem participar, né? De uma concorrência dessa ordem, né? Então não há vedação nesse sentido quando há uniformização. Me parece que existe um dispositivo especial na lei 69, lei das licitações, agora falhou o número, mas é possível. Agora veja assim, ó, se tu tem um parque de máquinas e daí tu importa 3 máquinas chinesas, tu não fez um teste preliminar, tu não conhece o know-how disso, tu não tem mecânico especializado. No mínimo, houve uma imprevidência. Agora, se disso tu vai conseguir descobrir que houve outro algo por trás, né? Isso não cabe a mim dizer, não cabe a ti, tá, né? Teria que se deixar ao investigador, né? Que buscasse essas outras alternativas, né? Que não seriam tão lícitas. Mas isso eu não posso dizer de antemão, e ninguém pode, né? E nem com isso condenar o Percival, né? Que fez a compra, né? Não pode. Laura, citaste antes o café comercial, né, as informações que chegam do café comercial. Nessa semana aqui, nesse mesmo programa Estúdio Aberto, o nosso outro colega de bancada, o Remy Amandivaia, fez uma menção a uma pessoa que, segundo ele, merecia uma homenagem, que ele havia proposto na época, na década de 80 e 90, uma homenagem dos carnavalescos, para fazer uma homenagem ao Vitorino, né? Quais as lembranças que tu tem do Vitorino aqui em Montenegro? Eu tenho muitas lembranças que o Vitorino era diariamente ele ia à nossa loja, né? E buscar alguma coisinha ou outra, levava jornal para o pai ler, né? E assim, depois da morte dele, eu tentei advogar para a família para receber o seguro. E não foi possível a família receber o seguro porque não houve a identificação do veículo, entende? Precisava pelo menos a identificação do veículo para fazer isto. Qual veículo? O veículo que o acidentou, que o atropelou, né? Então a família também ficou sem o seguro nem nada. E eu tenho pesquisado muito nas antigas
nas antigas edições do Jornal do Progresso, tenho várias fotos do Vitorino, né? Na medida do possível eu tenho publicado, e agora em janeiro é o aniversário de morte dele, né? Eu pretendo escrever uma coluna ampla sobre o Vitorino. Eu tenho alguma coisa da biografia dele, né? Que bacana. Agora, veja, ele foi uma figura folclórica, né? Mas ele deveria ser prestado uma homenagem ao folclore de Montenegro, né? Mas não que homenagem se buscaria? Vou dar o nome de uma rua, né? O que fazer? Na época o Reni sugeriu que uma escola de samba usasse ele como tema. Isso sim, isso é perfeitamente válido. Bacana, seria né? muito bonito, né? Seria muito bonito, né? Aí certo seria que pintar o faneco de preto para, né, por causa da cor, né, da pele do Vitorino e a altura, né? Mas o Vitorino foi uma figura folclórica. Como é que era essa história que ele puxava velórios? Ele puxava velório. Mas tinha caminhadas de velório? Ele entrava no velório, pegava a cruz e saía na frente. Isso é Ninguém tirava dele, porque ele era capaz de arrancar a cruz de qualquer... Sempre sobre o caixão vai uma cruz, né? Sim. Então ele pegava aquela cruz e já saía na frente, tudo. Então. Hoje nós temos a capela mortuária, mas alguns anos atrás não existiam, né? Os velórios eram feitos nas próprias residências, né? Sempre nas residências, né? E depois, claro, vários cortejos, né? Bem antigamente, ele saiu a pé. A pé? A pé, do centro até o cemitério, né? A pé. E aí que ele ponteava? Não, isso já foi bem antes, né? Okay. Mas depois, o que ele levava era da entrada do cemitério até o local do sepultamento, né? É ali que ele levava, né, a cruz, né? Ele ajuda sempre nos velórios. Sempre. E que o Vitorino, de vez em quando, ele ficava muito bravo, né? Quando o tiravam do sério, ele ficava muito bravo e dizia nomes, acontecia. E isso, às vezes, tinham famílias que não queriam que ele levasse a cruz, e ele insistia, e ele ficava bravo, e ele dava discurso, e xingava, e dizia nome, né? Então, era melhor não mexer com ele, né? Deixar ele cumprir aquela tarefa que ele de certo, com ele mesmo, imaginava que ele tinha sido... que havia uma ordem, né, superior para que ele levasse aquela cruz, né? Porque aquilo era inegável, né? Era ele que tinha que levar a cruz. Ele que tinha que puxar o féretro. Tá certo. Bom, Ernesto, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa. Muito obrigado pelo bate-papo. Tudo bom. É certo. E nós voltamos Um abraço a todos. Tudo aberto. Até mais.